Meu nome é Roger, né? Fui ex-coordenador do Laranjal e chefe da Secretaria de Serviços Urbanos de Pelotas. Bom, a drenagem pluvial ela funciona assim. Teoricamente, né? Chove, chuva dos telhados, toda a chuva do pátio, que ela teria que correr para a rua, ela entraria numa boca de lobo, né? E seria drenada, no caso do Laranjal, né? Seria drenada por declínio para a Lagoa dos Patos, né? E o que acontece? Só que a maioria das ruas do Laranjal não tem o pluvial. O que é o pluvial? O pluvial é a valeta, né? Que não teria para ser, mas é a valeta, ou as valetas fechadas, que tem os canos de concreto, o pessoal fecha, e a cada 10 metros bota uma caixa, e a caixa ela tem uma abertura lateral que ela capta toda a água da chuva. Toda a água limpa que sai, que a casa gera, ela acaba virando pluvial. E aí ela teria que entrar nessas bocas de lobo, se locomover nas bocas de lobo por declínio, até sair, no caso aqui no Laranjal, na Lagoa dos Patos, que não é o que acontece. Não, é o que eu disse, ele tem, né? Mas só que não tem uma drenagem eficiente. Por quê? Porque o Laranjal não foi feito, né? Ele não foi, como é que a palavra me fugiu? Ele não foi um bairro planejado. O Laranjal foi loteado, foi feito para as pessoas fazerem casas, né? Não a quantidade que tem hoje também, né? Para o pessoal vir passar o veraneio, né? E aí o pessoal começou a vir, desde passar o veraneio, começou a morar. E hoje, no caso mesmo, da Ponte a Barro Duro, são 44 mil pessoas hoje que tem. Então hoje praticamente é uma cidade. Então hoje não comporta, né? E o problema pior, né, que perguntou, é que nós não temos esgoto, né? Tem uma mixaria de rua com esgoto, né? E o que as pessoas fazem? As pessoas pegam o esgoto, né? E quando uma casa, para explicar melhor, quando uma casa não tem esgoto, uma rua não tem esgoto, como é que funciona? Ela gera todos os detritos do banheiro, né? Vai para uma fossa, a fossa, aqueles detritos vão se desmanchando, viram em água, ele passa para um poço negro, o poço negro, ele é todo vazado nas laterais e no fundo, e aí a água vai entrando pelos buracos dos laterais e vai fugiu a palavra? Claro, fugiu agora. Qual palavra? Dá um pau. Depois eu corto. Aí o que acontece? A água passa, toda a água que é água suja, né? Que a casa, vamos dizer, produz, né? Que a água dos banheiros, sim, ela passa para a fossa. Da fossa, os detritos vão se desmanchando, viram uma água, passam para o Poço Negro, e o Poço Negro, como tem os buracos laterais no fundo, assim, a água vai e ela entrando na areia, né, lateral, e vai sumindo. O que acontece com isso? Isso acontece que ela acaba poluindo o nosso lençol freático. É isso que acontece. Aí o que acontece? Isso aí. E as pessoas têm um erro, né? Que elas fazem, o que elas fazem? Elas pegam desse Poço Negro, elas acabam pegando e botando um cano e largando lá na valeta ou dentro da água, que seria só de pluvial. Que a valeta, na verdade, não seria para ser uma água suja. A valeta, na verdade, seria água de chuva, né? E aí eles largam lá e acabam sujando a valeta. O que acontece? Nisso aí, a valeta, que no caso elas vão por declínio, onde é que ela acaba indo dentro da Lagoa dos Patos, dentro da nossa praia. O que acontece? Por isso, chega no final do ano, o pessoal vai lá e faz, é impróprio. Por que é impróprio? É impróprio por causa dos próprios moradores. Né? O que acontece? Os próprios moradores que tem que não tem esgoto na frente da casa, que o esgoto, a prefeitura, na verdade, teria que ter em todas as ruas um cano laranja, que com uma bomba, que tudo que saía da fossa
entraria para esse cano puxaria lá para o final do Laranjal, seria tratado isso para depois cair no São Gonçalo, na lagoa. Não acontece, porque nós temos uma mixaria de ruas com o cano de esgoto. E o que o pessoal faz? Em vez de a água morrer na fossa, o que eles fazem? Eles acabam puxando e botando o que a gente chama de ladrão, um cano que sai lá na valeta. Aí acontece que essa valeta, por declínio, a água vai chovendo, vai correndo água por declínio. Para onde é que ela vai? Vai para a ponta da barra lá, ou para a Lagoa dos Patos. Aí acaba dando a nossa água como imprópria para banho, por causa desse tipo de coisa. Tu diz do esgoto? Do que tu fala? Eu digo, tipo, por exemplo, por conta da água ser absorvida e o lençol freático ser alto, ele fica alagado. Quais esses lugares que tem mais isso? Por exemplo, buracos, esse tipo de coisa. Os piores, na verdade, é o Laranjal inteiro, né? O único que não é prejudicado com essa parte aí é a parte do Altos Laranjal, que seria Amarílias, Veredas, porque toda a parte. Porque hoje, se tu cavar meio metro fazer um buraquinho de meio metro na rua aí hoje, tu olha, brota água, né? Por quê? Porque o caso nosso aqui, o lençol freático é muito alto. Que nem eu vou te dar um exemplo assim, ó. Se tu vem na Antônio Augusto, que é a Rua da Praia, e vem na Espírito Santo, que é a outra avenida, as duas asfaltadas, essa primeira rua que liga a praia a Espírito Santo, a única que tem uma saída d'água é São José do Norte. Se tu for em rua por rua, de todo o corredor, esses 2 quilômetros que nós temos de calçadão, rua por rua, nenhuma dessas ruas, que essa primeira quadra do Laranjal, que seria a quadra mais antiga ali, né? Nenhuma dessas ruas não tem valeta, não tem pluvial, não tem esgoto, não tem nada. A água toda que chove ali, na verdade, ela fica ali só por absorção do solo. Ela não tem por onde sair, por causa que a beira da praia é alta, a Espírito Santo é alta e a rua é baixa. Aí tu diz assim, mas por que a gente não bota um encanamento nessa rua então para tirar esse pluvial, esse esgoto? Se tu botar um encanamento, como ela é mais baixa que a Espírito Santo, ela vai pegar toda a água da Espírito Santo, daquele valetão do Espírito Santo, e vai botar para a rua. Por quê? Porque ela é mais baixa, que nem eu disse, ele não foi planejado para isso. O Laranjal não foi planejado para isso. E na verdade ele não teve planejamento nenhum, né? Simplesmente o pessoal abriu umas ruas, foi loteado, foi vendido, e o pessoal foi fazendo casa, e hoje é praticamente uma cidade, né? Isso aí é complicado. Porque o que acontece? Nós estamos praticamente numa ilha, né, história? Que nós estamos entre o São Gonçalo, o Laranjal, e diminuir os alagamentos, tu diz de enchente ou tu diz de... Alagamentos de ruas mesmo. Não tem muita coisa que possa fazer hoje, porque é um bairro muito baixo, porque a nossa água toda, a água não sobe, né? A tendência de toda a água do Laranjal é descer para a praia, ou desce na ponta da barra lá, onde tem as bombas, que no caso ela só vai fazer a volta e vai cair na lagoa igual que é só na pontinha do São Gonçalo ali, ou cai direto para a lagoa, né? Só que é muito baixo. Então, tipo assim, só se tu fizesse envolvesse o Laranjal num dique, vamos supor, para ele, e expulsasse água com bomba, no caso, que nem ia ter essa ideia que o pessoal deu de, por causa da enchente, fazer uma mureta. Ia ficar muito feio, né? Vamos supor, uma mureta na toda a volta da praia, e aí toda a água que se drena dentro, que se acumula dentro do Laranjal, teria que ser exposta por cima ou por baixo, o que fosse, dessa mureta, porque não tem o que fazer, tu não tem como tu subir o Laranjal, e tu não tem como tu baixar a lagoa, entendeu? Então nós estamos com a Amarílis lá em cima, o Veredas lá em cima, lá vem descendo, chegou no centro do bairro aqui, a praia está do outro lado, não tem o que fazer. Essa água para tirar, só se tu envolver um dique na volta aqui e expulsar ela com bomba, porque tu não tem como subir uma rua, não tem como subir uma casa, né? Então é isso que acontece. Por que o Laranjal, tu vai em qualquer bairro, hoje eu fui chefe de patrulhamento também da cidade, há uns anos atrás. O que acontecia? Tu ia num bairro, dá um exemplo, um Fragata, tu patrolava uma rua e a rua durava. Aí chovia, aí daí dava 2, 3 dias após a chuva, tu ia lá e conseguia patrolar.
O Laranjal chove e tu fica 15, 20 dias para poder patrulhar. Por quê? Porque o lençol freático é muito alto, então a água demora uma eternidade para ela absorver no solo, e aí vai formando aquelas crateras enormes ali. Por quê? Porque o material da rua fica macio, é carro, é caminhão passando, o lençol freático muito alto. Então nós temos uma base muito pouca de base seca em cima do lençol freático, que fica macio e acaba não puxando toda a umidade. Aí o que acontece? O próprio movimento de carros e caminhões e pessoas, que hoje é muito grande no Laranjal, acaba estragando mais as ruas. Então tu olha hoje o Laranjal é um dos bairros com as ruas mais estragadas da cidade. E o que acontece? Tu não consegue dar manutenção, né? Não é que não consiga, é que a demora que tu tem, chove hoje, num bairro, num Fragata, num Areal, ou que for, nos Três Ventos, choveu 2, 3, 4 dias após a chuva, tu vai lá e patrulha um bairro inteiro. O Laranjal chega aqui, chove, 10, 15, 20 dias, as ruas estão um barro ainda. Então tu não consegue dar uma manutenção boa nela ali. Por quê? Porque a própria, em si, prefeitura e coisa, acabou deixando um jeito que hoje não consegue mais dar manutenção, entendeu? Porque ficou muito ruim. Se tivesse uma manutenção boa, se fosse mantendo, sabe? O que acontece? Tu vem uma patrola hoje, vai patrolar a rua, cara, a rua é aqui, ó, não tem um nivelamento de rua. E isso aí é o que acaba estragando as ruas também, Porque quando ele só alisa a rua em cima, ele vai, a parte mais baixa não está mais água, vai ser aqui embaixo, e a parte baixa vai somando água, a parte de cima vai secando e acaba estragando as ruas. Se tu cortar e fazer um nivelamento, também duraria muito mais, mas não dura. Por quê? Como é que eu vou dizer assim, tinha um serviço mal prestado da prefeitura para nós. Não adianta o cara vir pegar uma patrola, ele passa para lá, passa para cá e alisou a rua. Isso não é patrolar. Patrolar é nivelamento. Ele tem que nivelar a rua. E esse que é o problema do Laranjal. Na cidade inteira é assim, né? Eles só vêm e alisam a rua, na verdade. E eles tinham que nivelar. E isso não acontece. É isso, acabou. Acabou? Então tá, beijo pra ti. Beijo. Isso. Beijos. Dá um pause, por favor. Ai, tá, perdão. É que me fugiu a palavra, cara. Do que tava falando? Quando a gente até me esqueci. Então te ferro, né? Começa daqui então depois, tá? Como é que se diz quando a água entra na areia que eu falei agora? Ela absorve. Absorve, assim.